Cristóvão Colombo nasceu na vibrante República de Gênova, filho de um humilde tecelão de lã. Desde jovem, o chamado do mar sussurrava em seus ouvidos como uma promessa antiga. Ele começou sua carreira marítima cedo, navegando em navios comerciais pelo Mediterrâneo. Aos poucos, Colombo adquiriu conhecimentos essenciais sobre ventos, correntes e navegação estelar. O destino o levou a Portugal, o centro europeu da exploração marítima na época. Lá, ele se casou e continuou a aprimorar suas habilidades como cartógrafo e navegador. Uma ideia audaciosa começou a germinar em sua mente inquieta: chegar ao Oriente viajando para o Oeste. Ele acreditava que a Terra era menor do que os cálculos da época sugeriam. Seus cálculos baseavam-se em estimativas antigas e erros de interpretação de textos bíblicos e clássicos. Colombo sonhava com as riquezas descritas por Marco Polo: ouro, especiarias e sedas da Ásia. Para realizar tal feito, ele precisava de financiamento robusto e navios capazes de enfrentar o oceano desconhecido. Ele apresentou seu projeto à Empresa das Índias, ao rei João II de Portugal. Os conselheiros do rei, especialistas em navegação, rejeitaram seus cálculos como imprecisos e fantasiosos. Frustrado, mas não derrotado, Colombo virou seus olhos para a Espanha, rival de Portugal. A Espanha estava imersa na fase final da Reconquista, lutando para expulsar os mouros de Granada. Colombo conseguiu uma audiência com os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Durante anos, ele seguiu a corte itinerante, defendendo sua causa com persistência inabalável. Muitas vezes, ele foi ridicularizado e seus planos foram arquivados por comitês de sábios. Finalmente, em 1492, com a queda de Granada, os monarcas decidiram apoiar a arriscada expedição. As capitulações de Santa Fé concederam a Colombo os títulos de almirante e vice-rei das terras que descobrisse. Colombo dirigiu-se ao porto de Palos de la Frontera para preparar sua frota. Ele reuniu 3 navios, a nau Capitânia Santa Maria e as caravelas Pinta e Ninha. Recrutar a tripulação foi difícil, pois muitos marinheiros temiam navegar para o oeste no Mar Tenebroso. Com a ajuda dos irmãos Pinzon, navegadores locais respeitados, Colombo conseguiu completar a tripulação. Em 3 de agosto de 1492, a pequena frota partiu rumo ao desconhecido. A primeira parada foi nas Ilhas Canárias, para reparos e reabastecimento. Em 6 de setembro, eles deixaram a terra firme para trás e adentraram o vasto Oceano Atlântico. Os dias se transformaram em semanas, e apenas o Mar Azul cercava os navios de madeira. Colombo mantinha 2 diários de bordo, um real e outro falso, para não assustar a tripulação com a distância percorrida. O medo começou a se espalhar entre os marinheiros, que nunca haviam navegado tanto tempo sem ver terra. Eles observavam algas flutuando e pássaros, sinais que Colombo interpretava como proximidade de terra. A variação da bússola magnética assustou a todos, pois parecia que as leis da natureza estavam mudando. Murmúrios de motim começaram a circular pelos convéses úmidos e rangentes. Colombo teve que usar toda a sua diplomacia e autoridade para acalmar os ânimos exaltados. Ele prometeu que, se não encontrassem terra em poucos dias, retornariam. Na noite de 11 de outubro, luzes misteriosas foram avistadas ao longe, piscando na escuridão. Às 2 da manhã de 12 de outubro, o vigia Rodrigo de Triana gritou a palavra tão esperada: terra! O amanhecer revelou uma ilha verdejante nas Bahamas, que os nativos chamavam de Guanahani. Colombo vestiu suas melhores roupas e desembarcou carregando o estandarte real. Ele ajoelhou-se na areia, chorou de emoção e tomou posse da ilha em nome da Espanha. Ele batizou a ilha de San Salvador, acreditando ter chegado a uma ilha na periferia da Ásia. Os habitantes locais, o povo taíno, observavam os estranhos com curiosidade e cautela.
Eles eram pacíficos, andavam nus e ofereciam presentes simples aos recém-chegados. Colombo ficou fascinado pelos pequenos ornamentos de ouro que alguns nativos usavam. Ele perguntou insistentemente onde poderiam encontrar mais daquele metal precioso. Convencido de que o Japão, Cipango, estava próximo, ele partiu para explorar outras ilhas. A expedição chegou a Cuba, cuja beleza natural impressionou profundamente o almirante. Em seguida, chegaram à ilha de Hispaniola, atual Haiti e República Dominicana. Na véspera do Natal, a nau capitânia Santa Maria encalhou em um banco de areia. O navio foi perdido, mas a madeira foi usada para construir o primeiro assentamento europeu, La Navidad. Colombo deixou 39 homens para trás com ordens de trocar mercadorias por ouro. Com os 2 navios restantes, ele iniciou a perigosa viagem de volta à Europa em janeiro de 1493. A viagem de retorno foi marcada por tempestades terríveis que quase afundaram as pequenas caravelas. Colombo escreveu uma carta relatando suas descobertas e a colocou em um barril, caso naufragassem. Separados pela tempestade, os navios lutaram para sobreviver no Atlântico Furioso. Colombo foi forçado a atracar nos Açores, território português, onde enfrentou hostilidade. Eventualmente, ele chegou a Lisboa, onde teve que explicar seu sucesso ao rei João II. Finalmente, ele retornou a Palos em 15 de março de 1493, recebido como herói. Ele trouxe consigo papagaios, plantas exóticas e alguns nativos capturados para mostrar aos reis. Em Barcelona, os reis católicos o receberam com todas as honras e ouviram suas histórias maravilhadas. A notícia da descoberta espalhou-se pela Europa como fogo em palha seca. Colombo estava convencido de que havia encontrado uma nova rota para a Ásia, recusando-se a aceitar que era um novo continente. Uma segunda expedição foi organizada rapidamente, desta vez com uma frota massiva de 17 navios. O objetivo agora era a colonização permanente e a conversão dos nativos ao cristianismo. Ao retornar à La Navidad, Colombo encontrou o forte destruído e todos os seus homens mortos. Os colonos haviam abusado dos nativos, provocando uma retaliação violenta. Colombo fundou uma nova colônia, La Isabela, mas enfrentou dificuldades de gestão e doenças. Ele explorou mais a costa de Cuba e descobriu a Jamaica, sempre em busca das cortes do Grande Khan. A administração de Colombo, como governador, provou ser desastrosa e tirânica. Ele impôs tributos brutais de ouro aos nativos, punindo severamente quem não pagasse. A escravidão e as doenças europeias começaram a dizimar a população indígena rapidamente. Colonos espanhóis descontentes enviaram reclamações constantes à coroa sobre a incompetência de Colombo. Em sua terceira viagem, Colombo chegou à costa da América do Sul, percebendo a enorme quantidade de água doce do rio Orinoco. Ele deduziu que uma terra tão grande com tal rio deveria ser um continente desconhecido, um outro mundo. No entanto, sua obsessão com a Ásia o fez reinterpretar isso como o Jardim do Éden bíblico. Em Hispaniola, o caos reinava com rebeliões de colonos contra a autoridade dos irmãos Colombo. Um novo governador, Francisco de Bobadilla, foi enviado pelos reis para investigar a situação. Bobadilla ficou chocado com a brutalidade e prendeu Colombo e seus irmãos. O grande almirante do Mar Oceano foi enviado de volta à Espanha, acorrentado como um criminoso comum. Ao chegar, os reis ordenaram sua libertação, mas sua reputação estava irremediavelmente manchada. Ele perdeu seus poderes de governo, mantendo apenas seus títulos honoríficos. Mesmo doente e envelhecido, Colombo implorou por uma quarta e última viagem. Ele queria encontrar uma passagem marítima direta para o Oceano Índico. Em 1502, ele partiu novamente, explorando a costa da América Central.
A viagem foi um pesadelo de tempestades, navios apodrecidos por bromas e ataques indígenas. Seus navios ficaram tão danificados que ele ficou encalhado na Jamaica por um ano inteiro. Para sobreviver e obter comida dos nativos, Colombo usou seu conhecimento de um eclipse lunar para assustá-los. Finalmente resgatado, ele retornou à Espanha em 1504, com a saúde quebrada. A rainha Isabel, sua maior apoiadora, morreu pouco depois de seu retorno, deixando-o sem proteção. Colombo passou seus últimos anos tentando recuperar seus privilégios e riquezas prometidas. Ele se sentia traído pela coroa que tanto servira e enriquecera. Em 20 de maio de 1506, Cristóvão Colombo morreu em Valladolid, cercado por sua família. Até o fim, ele acreditou ter alcançado as bordas da Ásia, nunca compreendendo totalmente sua descoberta. O mundo havia mudado para sempre, interconectado de uma forma nunca antes vista. O intercâmbio colombiano começou, trocando plantas, animais, culturas e doenças entre os hemisférios. Para os povos indígenas, a chegada de Colombo marcou o início de uma era de catástrofe e resistência. Para a Europa, foi o amanhecer de uma era de impérios globais, riqueza e expansão. A figura de Colombo permanece controversa, celebrada como explorador e criticada como conquistador. Seus restos mortais viajaram tanto quanto ele em vida, cruzando o Atlântico várias vezes. Hoje, ele repousa na Catedral de Sevilha, embora a República Dominicana também reivindique seus ossos. O mapa mundi foi redesenhado, preenchendo os espaços em branco com novos continentes e oceanos. A coragem de navegar para o oeste mudou a percepção humana sobre os limites do planeta. O Atlântico, antes uma barreira intransponível, tornou-se uma ponte entre mundos. A história de Colombo é um testemunho da ambição humana e de suas consequências imprevistas. Seu erro de cálculo geográfico resultou no encontro de duas metades da humanidade. O marinheiro genovês abriu as portas para a Idade Moderna. O legado de 1492 ecoa em cada aspecto da nossa sociedade globalizada atual. Alimentos como batata, tomate e milho, desconhecidos na Europa, tornaram-se essenciais. Ouro e prata das Américas inundaram a economia europeia, alterando o equilíbrio de poder. A língua espanhola se espalhou por vastos territórios, tornando-se uma das mais faladas do mundo. A religião católica foi levada a milhões, construindo catedrais sobre templos antigos. No entanto, as culturas antigas das Américas sofreram perdas irreparáveis de conhecimento e vida. A mistura de povos criou novas identidades e culturas vibrantes no Novo Mundo. Colombo, o homem, foi um produto de seu tempo, movido pela fé e pela ganância em medidas iguais. Sua jornada provou que o oceano não era o fim do mundo, mas o começo de outro. A audácia de ignorar o consenso estabelecido levou a uma das maiores descobertas da história. As estrelas que guiaram Colombo ainda brilham sobre o oceano que ele cruzou. Cada onda que bate nas costas das Américas carrega a memória daquela primeira viagem. A história de Colombo nos lembra que o mundo é vasto e cheio de surpresas. Ele buscou o Oriente e encontrou o Ocidente, mudando a bússola da história humana. O nome Índios, dado erroneamente aos nativos, persiste como um lembrete eterno de seu erro. A América recebeu o nome de Américo Vespúcio, que percebeu o que Colombo não viu. Mesmo assim, o dia 12 de outubro é lembrado em muitos países como um ponto de virada. Cristóvão Colombo, o visionário teimoso, permanece uma lenda imortal dos mares. Sua vida foi uma tempestade de triunfos e tragédias, espelhando o oceano que ele amava. Das ruas de Gênova aos palácios da Espanha, ele percorreu um caminho extraordinário. Das ilhas do Caribe às prisões de Castela, ele conheceu a glória e a miséria. Ele desafiou os monstros dos mapas medievais e encontrou humanidade do outro lado.
Sua frota de 3 pequenos navios é talvez a mais famosa da história naval. A coragem de enfrentar o desconhecido é o verdadeiro legado de sua expedição. O mundo nunca mais foi o mesmo depois que as velas de Colombo cruzaram o horizonte. Ele uniu ecossistemas que estavam separados há milhões de anos. A troca de doenças foi devastadora, mas a troca de alimentos sustentou o crescimento populacional global. Cidades inteiras na América Latina devem sua fundação e localização às suas explorações. A língua, a fé e os costumes que ele trouxe ainda ressoam no cotidiano de milhões. Cristóvão Colombo foi o catalisador de uma transformação planetária irreversível. Sua história é complexa, cheia de nuances, heroísmo e crueldade. Estudar sua vida é entender as raízes do mundo moderno em que vivemos. O marinheiro que confundiu a América com a Índia acabou encontrando algo muito maior. Ele encontrou um novo mundo, cheio de desafios, belezas e tragédias. E assim, a saga de Cristóvão Colombo continua a ser contada, debatida e lembrada. Seu nome está gravado nas pedras da história e nas águas do oceano. A viagem de 1492 foi o primeiro passo de uma longa jornada humana de globalização. Colombo nos ensinou que, às vezes, os maiores erros levam às maiores descobertas. Ele navegou guiado pela fé e pelas estrelas, confiando em sua intuição contra a razão. O almirante do mar oceano descansa agora, mas suas ondas ainda movem o mundo. Fim da história de um homem que ousou ir além do horizonte visível.